Hoje, aqui no programa Mulheres que Fazem a Diferença, nós vamos conhecer a história da Betina Ramos. Ela cresceu no interior de Santa Catarina, veio para Florianópolis fazer a faculdade de farmácia e daqui ganhou o mundo. Criou a Nanovetores, uma empresa que exporta produtos de alta tecnologia para 26 países. Essa trajetória de sucesso fez com que a Betina fosse a vencedora do prêmio ACIF, Mulheres que Fazem a Diferença, na categoria Negócios. Vamos lá conhecer mais um pouco da história da Betina. Betina, você é a fundadora de uma das empresas que mais cresce aqui no Brasil, uma multinacional que está sediada aqui em Florianópolis, mas a tua história de vida não começou aqui na capital de Santa Catarina, né? Não, começou em São Miguel do Oeste, bem no extremo oeste do estado. E como é que foi? Você morava lá com a família? Como é que surgiu o teu interesse por essa área da farmácia? Sim, eu nasci em São Miguel do Oeste, fiz toda a minha formação, no período de escola em São Miguel do Oeste e chegando na época de prestar vestibular, na minha cidade ainda era muito raro, tinha poucos cursos, poucas ofertas de cursos. E eu sempre tive vontade de cursar farmácia. Então foi nesse momento que eu me mudei para Florianópolis, saindo de casa, tendo todo aquele desafio de enfrentar morar sozinha e tudo mais, para vir fazer a faculdade aqui em Florianópolis. Sempre muito definida a depois regressar a São Miguel do Oeste e abrir uma farmácia de manipulação. Essa era a minha ideia inicial. Porém, durante minha formação, eu fui fazendo iniciação científica, depois fui fazer mestrado, depois de formada, fui fazer doutorado na França e tudo isso foi me abrindo novas possibilidades, novas oportunidades, até onde então culminou essa possibilidade de abertura da Nanovetores. Betina, você fez graduação e mestrado em farmácia, especialização em biossegurança, doutorado em química e polímeros na França. Qual foi a importância desse teu estudo na França para a situação em que vocês se encontram hoje? Eu acredito que tenha sido fundamental, porque nesse momento não só a experiência que nós temos vivendo num país diferente, mas também toda essa questão de estar fazendo uma formação num país que é referência na área que eu trabalho hoje, que são os sistemas de encapsulação, a nanotecnologia. Então isso fez com que realmente eu amadurecesse muito para esse tipo de negócio. E claro, surgindo então aí essa possibilidade de empreender pós toda essa trajetória de formação. E daí você decidiu empreender aqui em Florianópolis. Como é que foi isso? Sim, logo que eu terminei toda essa etapa de doutorado na França, eu ainda fiz um pós-doutorado assim que regressei ao Brasil e nesse momento eu ainda pensava em seguir uma trajetória acadêmica. Eu pensava em fazer um concurso público e seguir aí ensinando, enfim, de certo modo retribuindo com toda aquela formação que eu obtive e ensinando outras pessoas. Porém, o mercado para quem está fazendo as suas pós-graduações já estava bastante saturado, já não existe mais vaga para acomodar e para receber todos esses doutores que se formam aí por ano. Foi aí então que junto com meu marido nós vimos que a área que eu tinha me formado, feito toda essa minha pós-graduação, era uma área muito promissora e que na época no Brasil não existia nenhum fornecedor que trabalhasse com sistemas de encapsulação. E foi nesse momento então que nós optamos em abrir a Nanovetores, com muitos desafios e claro, a opção de abrir em Florianópolis, porque nós sempre tivemos muito carisma pela cidade, pelo estado. E claro que sim, imaginamos que seria um desafio grande, porque a maior parte dos clientes da área de cosméticos elas não está sediada em Santa Catarina, porém nós também vislumbramos que não seria uma limitação, nós tendo um bom produto e tendo uma tecnologia que realmente cativasse e convencesse os clientes, não seria a nossa localização um impeditivo para o nosso crescimento. Foi aí então que a gente realmente apostou e como uma forma também de retribuir o Estado e pensar que se nós também focamos em querer gerar empregos para o nosso local, é sempre uma forma de retribuir todos os incentivos que a gente recebe durante formações e tudo mais, Uhum. Você falou em tecnologia de encapsulados, encapsulação. O que é isso que vocês produzem aqui? Isso, parece ser algo muito complexo,
Na sua forma de produção, de fato, ele é complexo, mas significa dizer, imagine que nós formássemos aqui na Nanovetores estruturas, esferas muito, muito pequenas e que dentro dessas esferas nós colocamos ativos cosméticos. O grande benefício de fazer esse processo é que quando nós colocamos esses ativos lá dentro dessas minúsculas partículas, nós conseguimos entregar eles na pele, no local exato onde eles devem ter a sua eficácia. Quando eles estão protegidos dentro dessa pequena esfera, eles não têm interações com oxigênio, com luz, então esses ativos se tornam muito mais eficazes. Casos, por exemplo, como a vitamina C, que é um ativo cosmético muito consagrado, mas que apresenta inúmeras desvantagens pelo fato de ele perder a sua eficácia durante o tempo de vida de prateleira, por exemplo. Então, quando se faz essa tecnologia, além de nós protegermos esse ativo, nós também fazemos com que ele seja entregue no local exato de ação. E por isso mesmo é que nós conseguimos comprovar com a nossa tecnologia eficácias muito superiores aos produtos convencionais. E isso gradativamente nós viemos também aumentando o nosso portfólio de clientes justamente pelo fato de entregar uma eficácia muito diferenciada. Outro gatilho muito interessante é o gatilho água. Nesse caso, nós temos um produto que ele está todo feito numa fórmula anidra, ou seja, uma fórmula sem água. No momento em que a pessoa vai adicionar água, esse produto desencadeia, liberando então os seus ativos e promovendo um aquecimento. Nesse caso, ele seria utilizado em que momentos, assim, para quais produtos? Esse aqui ele vai se transformar num condicionador capilar. Então imagine que a pessoa tenha essa ampolinha no seu banheiro e que ela pode formar, ela mesma vai criar o seu creme no momento em que ela adicionar água. Né? Então eu vou pingar umas gotinhas na sua mão para lhe mostrar. Agora pode fazer uma conchinha. E no momento que eu adicionar água, você vai misturar e vai ver que ele vai virar um outro produtinho. Pode misturar agora com o seu dedo, assim. Isso. Olha! Legal, né? Ele vira Ficou quente. Ficou quente. Ficou quente. Ele esquenta e ele virou um condicionador capilar. Cheiroso. É bem cheiroso, né? É. Falou que são minúsculos, né? Qual é o tamanho desse produto? Nós trabalhamos exatamente numa área que se chama nanotecnologia, né? A nanotecnologia ela é conhecida como a ciência do invisível. Se a gente for fazer uma correlação, ela é hoje considerada como uma nova revolução. Tamanho é a amplitude de aplicações dessa nova tecnologia. E realmente, o fato de, pela definição dessa palavra, a gente pode entender que ela corresponde à bilionésima parte do metro. Então, realmente é muito minúsculo. Se nós pegássemos a dimensão de um fio de cabelo, né, o diâmetro dela, dividíssemos em 80 mil vezes, nós chegaríamos a 1 nanômetro. Nós podemos pensar que no material que nós produzimos aqui, que ele se assemelha muito com o leite, um produto líquido, e que esse produto líquido ele é colocado num pequeno percentual, num produto cosmético, cada gotinha desse produto tem trilhões de partículas e essas partículas são as responsáveis por levar esse ativo cosmético de forma íntegra e para ter todo o seu potencial de benefício no local onde eles precisam agir. Na nossa linha de produção ela conta com reatores. Esses reatores eles fazem todo um pré-preparo do nosso produto, né? Que como eu comentei, ele é um produto encapsulado, ou seja, são minúsculas partículas onde dentro delas nós temos os ativos cosméticos. Depois nós temos muitos desses equipamentos, eles foram desenvolvidos sob demanda, para nossa necessidade, não são equipamentos que existem de forma comercial, né? Então, nós temos também equipamentos que se chamam homogeneizadores de alta pressão, que são equipamentos que fazem com que essas partículas tenham todas o mesmo tamanho e um tamanho controlado. Porque em função do tamanho dessa partícula, nós sabemos exatamente qual é o nível que essa partícula vai permear na pele e qual é o alvo que ela precisa permear para ser realmente efetiva em termos de desempenho. E é uma coisa que demora para produzir? Como é que é esse processo para se chegar até esse produto? Sim, as etapas de desenvolvimento elas são bastante críticas, elas dependem de muitos fatores. Porém, uma vez bem estabelecido esse método de preparação, esse desenvolvimento pronto, os processos de produção em si eles demoram de 4 a 8 horas, dependendo da complexidade de cada produto.
estamos implantando a terceira linha de produção, temos 2 linhas em operação, com uma capacidade produtiva que chega a 5 toneladas dia desse nosso produto. É bastante, por dia. Dependendo do produto, a gente consegue ter essa capacidade produtiva. Isso é bastante alto porque, considerando que o nosso produto ele é um insumo, ou seja, é uma matéria-prima que vai no produto cosmético, realmente a gente faz muito volume de cosmético com essa quantidade diária de produção. Como é que funciona aqui o trabalho de vocês, né? Quais são as etapas de produção aqui dentro da Nanovetores? Bom, nós temos toda a parte temos um departamento de pesquisa e desenvolvimento que está sempre muito linkada com o que é tendência no mundo, para nós realmente desenvolvermos produtos que estão muito bem alinhados com as demandas mundiais, isso pensando em cosméticos. Nós temos também uma outra dinâmica de entender e ouvir o nosso cliente, que demandas o nosso cliente tem, que deficiências muitas vezes que ele não encontra soluções na indústria e que nós podemos, com a nossa tecnologia, dar esse suporte. Com isso, muitas vezes, acabamos desenvolvendo produtos customizados para a necessidade desse cliente. Então, a nossa rotina tem sido essa, né? Muito de interagir, claro, depois toda a questão do marketing, da prospecção comercial, mas também muito fortemente no suporte técnico, porque pensando que nós trabalhamos com uma tecnologia nova, nós temos muita responsabilidade em ajudar o nosso cliente a divulgar essa tecnologia, né? Porque a Nanovetores ela é uma empresa que a gente fala, o nosso modelo de negócio é um B2B, ou seja, nós vendemos para as indústrias cosméticas, indústrias têxteis, então não existe um produto Nanovetores que vai estar disponível ao consumidor, né? Então nós precisamos ajudar o nosso cliente a comunicar adequadamente essa inovação, essa novidade, o que esse produto tem de diferente e de melhor que um outro produto que está no mercado, para que o consumidor, no momento da escolha, consiga optar por esse produto diferenciado. E essa comunicação tem sido feita de uma maneira cada vez melhor? O produto está se tornando assim realmente conhecido? Sim, sim, com certeza. E outro aspecto que eu acho que é muito importante, além de a gente levar essa questão da eficácia com o nosso produto, que está muito atrelado à nossa marca e tudo mais, nós temos também o que a gente costuma dizer dos pilares da Nanovetores. Esses pilares eles estão fundamentados muito em conceitos de sustentabilidade. Então, todo o nosso processo de produção, ele é feito em meio aquoso, ele é feito com materiais naturais, biocompatíveis, biodegradáveis. E eu acredito que toda essa preocupação com o meio ambiente, com sustentabilidade, com a segurança do nosso consumidor, né? Tudo isso tem levado a um ótimo crescimento em termos de exportação. A Nanovetores hoje é uma empresa que conta com 22 distribuidores espalhados pelo mundo e já exporta para 26 países. Considerando que é uma tecnologia muito nova e recente, ter esse número de países para exportação realmente é algo que nos deixa bastante confiantes de que as opções que nós fizemos na empresa, pelo tipo de produto, com a tecnologia, ela está sendo muito assertiva. Qual foi o primeiro país para qual vocês exportaram? Nós exportamos a França, nós começamos algumas coisas e exportamos já também Estados Unidos, Colômbia, já temos produtos, né, de clientes bem importantes já disponíveis no mercado nesses países. De que maneira? Vai de navio, de avião? Sim, como é que de funciona? navio, de avião, aí depende muito da urgência, né, de cada pedido, mas normalmente ou pode ser via aérea ou marítima. O Brasil, então, também é via terrestre, né, que atendemos aí o Brasil inteiro. Hoje vocês têm mais de 30 produtos diferentes, né? Vários foram patenteados, eram completamente novidade no mercado, né? São cosméticos, são usados em têxteis, o que são esses produtos, no que eles são utilizados atualmente? Sim, nós temos produtos que vão desde aplicações cosméticas para face, né? E aí nós podemos pensar em produtos para redução de manchas, para melhorar a firmeza de pele, de pescoço, enfim, reduzir linhas de expressão. Na parte corporal nós trabalhamos muito com também firmeza corporal, ação anticelulítica, que são os produtos que eu diria talvez carro-chefe da empresa, né? Nós temos produtos também para fortificar as unhas, que também são produtos que a gente ganhou vários prêmios aí de inovação, porque usam produtos de fonte natural, muitas vezes até não tão reconhecidos pelo quesito de eficácia, mas que atrelados à nossa tecnologia têm mostrado realmente uma performance terapêutica fantástica. Então, e na parte, por exemplo, de artigos têxteis, esse é um outro mercado que nós estamos desenvolvendo,
que significa que para esse mercado a inovação que nós levamos é portabilizar um benefício cosmético para um artigo têxtil. Então, por exemplo, temos uma roupa que hidrata. Essa roupa, quando a pessoa está usando, significaria dizer que como se ela estivesse passando uma nova camada de creme a cada 2 ou 3 horas. Né? Então, ativos. Pode lavar a roupa? Pode lavar a roupa, né? Com a tecnologia que nós temos hoje disponível em mercado, ela tem resistência de 20 ciclos de lavagem. Porém, a gente está finalizando um novo projeto no qual essas partículas foram introduzidas dentro da fibra no momento da fiação, no momento da formação desse fio. Então, para essa nova tecnologia de aplicação, nós pretendemos ter uma durabilidade infinita da funcionalidade no tecido. Então, o nosso setor de pesquisa e desenvolvimento já está agora trabalhando com novos segmentos de atuação. Então, a gente também em breve vai estar atuando no segmento de alimentos, no segmento veterinário. Então, para que nós possamos, daqui a alguns anos, estar atuando nesses outros setores, o nosso departamento aqui já tem que estar alguns anos na frente, evoluindo em pesquisas, em comprovações, realmente da eficácia e do desempenho desses novos produtos que a gente quer ofertar para o mercado, né? Aqui nós fazemos toda a parte de desenvolvimento que a gente chama em bancada, são em escalas pequenas, né? Uma vez isso estabelecido e estando aprovado nessa etapa de desenvolvimento, onde ele já passou por estudos de estabilidade e tudo mais, então nesse momento a gente passa para uma etapa de transposição de escala. Nessa transposição de escala significa dizer como produzir aquilo que nós desenvolvemos aqui nesse ambiente em quantidades pequenas para quantidades maiores. Como é que a gente produz 1 tonelada desse produto tendo as mesmas características que esse pequenininho do teste. Né? Então, essa etapa, que é bastante delicada, ela exige todo um acompanhamento da nossa equipe para validar realmente aquele produto como sendo ideal, tal qual a gente desenvolveu nessa etapa de pesquisa. Imagino que nesse caso das têxteis, por exemplo, vocês têm que ficar num contato muito próximo com a empresa têxtil, né? Exatamente, porque nós temos que entender o processo e tentarmos aplicar a tecnologia de forma menos impactante possível. Qual é o processo que o nosso cliente usa e como nós podemos funcionalizar com os equipamentos que ele tem disponível. Então, nós temos hoje validado vários tipos de formas de aplicação e entendimento do quanto que essa aplicação influencia, por exemplo, na finalidade e na durabilidade desse produto. Você estava falando que a empresa de vocês não realiza testes em animais? Isso mesmo. No segmento de cosméticos, os testes em animais eles são bastante discutidos, até de certo modo banidos, né? E na época que eu estava fazendo a minha formação, eu fiz uma especialização em biossegurança. Nessa época eu trabalhei com um tema de experimentação animal. E aí eu tive contato a muitas pesquisas que realmente relatavam o quanto que muitas vezes essa correlação animal-humano ela não é correta, ela não é adequada e nos leva ao entendimento que nem sempre é correto. E a partir de então eu comecei sempre a perseguir métodos alternativos nos quais a gente pudesse ter a comprovação de segurança sem usar animais. E é isso que nós fizemos na empresa. Então a gente conta, claro que esses testes não são feitos aqui na Nanovetores, nós contratamos testes que são feitos testes em cultura de células, né, são métodos alternativos. E depois de passar toda essa etapa prévia dos testes de segurança em meios in vitro, que nós chamamos, né, métodos alternativos sem uso de animais, depois disso é passado para uma empresa que faz testes, realmente testes clínicos em voluntários humanos. Né? Essa é uma prática já bastante frequente nas indústrias cosméticas, justamente porque nesse segmento os testes com animais eles são muito mal vistos. Né? Realmente é algo que a gente vem evoluindo cada vez mais no sentido de eliminar o uso de animais nesses experimentos e nessas comprovações. Vocês têm uma rotina de trabalho muito puxada, né? Como é que vocês fazem para conciliar família com trabalho? É uma rotina bastante dinâmica, mas eu diria que extremamente gratificante, né? Eu como pesquisadora, né, que venho de uma trajetória acadêmica, de formação acadêmica e de pesquisa, eu diria que na indústria eu me realizei porque eu tenho uma pesquisa aplicada e uma pesquisa muito dinâmica, porque a gente tem prazos muito justos para realmente você
encontrar um resultado positivo para uma pesquisa. E na minha rotina, no meu dia a dia, eu consigo conciliar. Então, no início da manhã, sempre é um período que eu estou mais com a família, até eu levar minha filha no colégio, deixo ela na escola, chego na empresa e a partir daí, então, começo com as rotinas aqui até final de tarde, quando novamente volto para pegar minha filhinha no colégio e aí sim descansar um pouquinho no período da noite, né? Mas então é uma rotina muito bem, e fora isso ainda concilio momentos de viagem. Nós temos épocas do ano que são épocas muito comuns de feiras internacionais, então são épocas que condensam mais períodos de viagem. E fora isso, às vezes, palestras e tudo mais, mas eu tento conciliar da melhor maneira possível e aproveitar os momentos em casa, em família, para realmente curtir e descansar um pouquinho, né? No teu caso ainda tem um diferencial que o teu marido trabalha aqui junto contigo. Exatamente. Então, assim, a gente tenta resolver o máximo possível aqui para não levar o trabalho para casa, né? Para não ficar a casa sendo a continuidade da empresa, né? O meu marido é um dos grandes incentivadores, nós dois criamos a Nanovetores juntos em final de 2008. Ele tem uma experiência muito grande em gestão, ele é formado em administração pela ESAG, com uma grande trajetória já como empreendedor, e eu vinha com conhecimento técnico muito apurado. Foi então que a gente linkou, né, a gente brinca um duplo casamento, né, além do casamento convencional, a gente acabou juntando e formando uma empresa, sendo também sócios na vida profissional, né, mas digo que funciona muito bem. Eu tenho visto cada vez mais exemplos de casais que empreendem juntos e de forma, quando cada um respeita o trabalho do outro e consegue atuar em sinergia, eu vejo que é uma possibilidade muito interessante de crescimento, né? Não só profissional, mas também como pessoa, como casal. Uhum. Desde que a tua empresa foi criada até agora, assim, quais são os principais pontos que você destaca de crescimento? Eu diria que a gente teve aí etapas muito bem marcadas, né? Logo que a empresa foi fundada, nós contamos muito com editais de subvenção, que esse realmente é um caminho muito importante para uma startup que começa a trabalhar com uma tecnologia nova, como era a nossa. A gente precisava de muito recurso para provar que realmente essa tecnologia ela dava resultados, e como é que nós convenceríamos o nosso cliente caso não fosse um grande investimento em testes clínicos, testes de segurança, toda a parte de desenvolvimento de equipamentos. Então, essa primeira etapa foi marcada muito por esses editais de subvenção. Num segundo momento, quando a gente já estava mais maduro nessa parte, claro, era necessário um grande investimento na equipe comercial para começar a realmente impulsionar as vendas. Nesse momento, então, nós verificamos que seria muito bom termos um investidor. E a Nanovetores foi investida pelo Fundo Criatec em 2012, se transformou numa SA. Eu costumo dizer que ela ter um fundo, né, um investidor, ele nos exige um ritmo de crescimento com metas a serem cumpridas, mas isso acaba sendo importante porque acaba realmente sendo como uma força a mais para impulsionar o crescimento. E a partir dessa etapa, dessa reestruturação, do início dessa presença da Nanovetores no mercado internacional, também começamos a acumular alguns prêmios de reconhecimento, tanto em inovação como também pela questão de crescimento. E aí, por exemplo, no ano de 2006, um ano bastante difícil, né? Com a questão das crises, eu acho que para todo empreendedor foi um ano bastante complicado. Esse ano ainda está sendo, mas a gente percebe o momento agora um pouco mais otimista. E no ano passado a gente finalizou o ano com uma surpresa muito gratificante, que a Nanovetores foi considerada a segunda empresa que mais cresceu no Brasil pelo ranking da Deloitte e da revista Exame, na categoria de pequenas e médias empresas. Então, realmente, isso nos deixou muito felizes, né, com esse reconhecimento. Aqui nós temos certificados, premiações, as autorizações de funcionamento, né, que nessa área de saúde nós temos que ter, enfim, todas essas autorizações da vigilância sanitária e tudo mais. Então, aqui alguns prêmios, né, alguns dos nossos prêmios que nós já conquistamos, como melhor empresa incubada, depois como melhor empresa graduada, né? Prêmios de editais Senai, Braskem Labs, né? Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação, que também foi um prêmio bem interessante, e esse aqui, que é o Prêmio Stemer, foi um dos primeiros prêmios obtidos pela empresa, né, que
como primeiro lugar, como empresa mais inovadora de Santa Catarina, né? Imagino que para a equipe toda é uma grande alegria. Com quando certeza, chegam os prêmios, os prêmios são bastante comemorados. Sim. Tá. E nessa trajetória toda teve alguma dificuldade mais marcante, assim, que vocês tiveram que lutar bastante para ultrapassar? Eu acredito que, assim, trabalhar com inovação sempre tem alguns pontos de dificuldade, né? Assim, acho que fora toda essa questão do cenário político e econômico, que retraiu bastante o mercado, mas mesmo assim a gente teve momentos, claro, de você precisar afirmar a tecnologia, de você poder demonstrar que ela é interessante. Então, assim, a nossa venda, ela é uma venda complexa, ela não é uma venda simples. E certamente cada passo que a gente dá rumo a crescimento, ela foi fruto de muito trabalho, né? Então a gente não pode dizer que é um mar de rosas e está sempre perfeito. Não, sempre tem muito investimento, muita dedicação, muito esforço para até a gente conseguir alcançar essas novas etapas, né? Betina, você já falou que o percentual de mulheres empreendedoras aqui no Brasil ainda é muito baixo. O que é possível fazer para mudar isso? Eu acredito que, através do exemplo, é a melhor forma de a gente conseguir mudar esse cenário, né? A gente percebe que tem mulheres com grande potencial, muitas vezes eu vejo que é algo natural, né? A mulher tem essa questão da maternidade, muitas vezes ela se sobrecarrega um pouco de responsabilidades e de culpas, e muitas vezes ela se intimida a querer ousar e a querer ir um pouquinho além. Ela pode, né? Nós como mulheres sabemos que podemos, né? Então eu acho que através do exemplo é importante a gente mostrar o quanto que isso é possível. E eu vejo que até a maternidade, eu acho que ela nos torna mais maduras e mais capazes, mais pragmáticas, mais práticas. E eu acho que isso não deve, em hipótese alguma, ser um empecilho para que a mulher realize também seus sonhos profissionais. Eu acho que o melhor cenário seria aquele no qual a gente consegue realmente integrar tanto a realização profissional. Esse é um fato, as mulheres cada vez mais estão estudando mais, se aperfeiçoando, então que tenham essa pitada, né, de coragem para também empreenderem, para também fazerem, realizar e concretizar os seus sonhos, né? Então, acho que através do exemplo é o que a gente busca ajudar mais mulheres a ter essa coragem necessária, essa ousadia para empreenderem. Você é uma mulher realizada, assim, com o que faz? Com certeza, com certeza. No início eu pensava que talvez o meu melhor lugar para eu estar seria numa universidade, né? Talvez ensinando tudo que eu aprendi durante a minha etapa de formação. Mas hoje eu vejo que eu sou muito mais útil enquanto uma mulher empreendedora e que vem aplicando todos esses conhecimentos obtidos durante a minha formação acadêmica, gerando produtos que eu tenho certeza que estão satisfazendo muitas pessoas, gerando empregos, né? Afinal, ser empreendedor também é uma forma de você dar uma contrapartida para a sociedade, né? Agora a gente tem famílias que dependem aí da nossa empresa também, né? Que são nossos parceiros, nossos colaboradores. Então eu vejo que isso é muito importante e tem me realizado bastante.